Salve, estudante! Tudo bem? Vamos iniciar mais uma live. Essa live hoje a gente vai abordar os conceitos e o panorama da logística reversa. Mas eu não poderia começar antes sem apresentar o meu colega de trabalho, o professor Paulo Ney, formado em administração e especialista em logística, que vai passar algumas ideias para nós sobre o panorama da logística reversa. Paulo? Bom, continuando a nossa apresentação, eu queria apresentar o professor Daniel Stanford, que é bacharel em administração de empresas, bacharel também em comércio exterior e especialista em desenvolvimento sustentável, que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Mas antes da gente iniciar, eu preciso dar um recado. É em questão do certificado. O certificado deve ser solicitado através do link que está no chat e na descrição do vídeo. O link permanecerá ativo até 30 minutos após o término da transmissão. E tenha atenção no preenchimento do formulário, tá? Qualquer informação errada ou incompleta poderá inviabilizar a emissão do certificado. Bem, pessoal, é interessante, é importante que a gente tenha um pouco nessa questão do entendimento, nós que fazemos parte da logística, que fazemos parte dessa apresentação da proposta do que é o conceito de logística para todos vocês, mas um viés novo, que não é tão recente, mas que o conceito é muito abordado nos dias atuais. Nós temos uma perspectiva voltada para essa logística reversa. Mas a gente não pode falar de logística reversa sem antes compreender, afinal, o que é logística, A logística, de forma muito básica, pessoal, é simples. Você tem que pensar no planejamento, na implantação e controle do fluxo eficiente. Vejam que é um tripé muito simples, A gente fala de planejar, implementar, ou seja, agir com esse planejamento e também ter o controle do fluxo eficiente, do ponto de origem até o ponto de consumo. E nós iremos tratar muito bem, colocar essa questão do consumo de forma muito clara no processo aqui da logística. Então a gente tem que entender que origem, como conceito, a gente vê agora o processo de implantação, é nesse momento que a gente age com controle do fluxo, da origem até o destino, e para que a gente consiga chegar ao processo de eficiência máxima. Professor Paulo, é interessante para o estudante ele entender que ele precisa compreender essa questão básica antes de evoluir essa proposta da conceito da logística reversa. Logística reversa. É importante entender que a logística ela possui fluxos diretos, que o professor Daniel está colocando agora, são justamente os fluxos diretos dos canais de distribuição, que sai desde a matéria-prima até a transformação da matéria-prima pela fábrica, pela indústria e a distribuição até o mercado consumidor. E a logística reversa, ela funciona justamente no canal reverso, ou seja, é a volta do descarte, feito pelo consumo, feito pelo uso ou até feito pela indústria, para que esse descarte volte para o processo produtivo e não seja simplesmente descartado no meio ambiente. Isso mesmo, professor. E no caso, ele já adiantou para a gente o que é que seria, na verdade, essa ideia, essa proposta da logística reversa, não é isso? Mas a gente não pode passar sem que antes você entenda o que afinal, é logística, não é mesmo? Mas, como o conceito é evolutivo, vamos evoluir na proposta. Então, o que é logística reversa? O professor Paulo Ney pontuou muito bem e a gente só vai agora ilustrar para ficar mais claro para vocês. É a área da logística que planeja, opera e controla o fluxo, ou seja, a gente acabou de informar essa mesma ideia, só que com uma outra proposta. As informações da logística correspondente é no retorno de bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócio ou ao ciclo produtivo, através dos canais de distribuições reverso, ou seja, o CDR, agregando-lhe valor em diversas naturezas. Essas a gente conhece muito bem: econômica, ecológica, legal, logística e de imagem corporativa. E aqui a gente tem que dar um adendo muito importante nessa questão. Empresas hoje de grande, médio e até mesmo as de pequeno porte já têm uma atenção muito especial em relação a esses conceitos. Por quê?
não apenas é uma questão de imagem corporativa, né? É uma questão muito maior do que isso. A gente tem a possibilidade, inclusive, né, de trabalhar com a questão econômica. É a principal delas. Hoje passamos por um panorama, não só no Brasil, mas no mundo, onde cada vez mais as empresas que têm a ideia e a proposta consciente no consumo do retorno, né, têm tido uma visibilidade, inclusive clientes muito mais preocupados na compra, na aquisição, até mesmo na vivência, na experiência desses tipos de produto. Professor Paulo Ney, é interessante, né? A gente fala disso, apresenta isso, a gente vive isso no nosso contexto logístico, né? Às vezes o aluno ele tem uma certa dificuldade de entender esse ciclo, né? Esse fluxo que a gente deixou desenhado ali, indústria, distribuidor, varejo, consumo, né? Coleta seletiva e até mesmo processo de reciclagem. O que você pode falar aí, na verdade, sobre esse ponto? Olha, veja bem, é importante que o aluno tenha em mente que o descarte ele pode se transformar em geração de valor para o produto. Porque o descarte sendo reprocessado, reindustrializado ou reutilizado, ele é mais barato, normalmente é mais barato, do que o material virgem. Né? A gente tem um exemplo, por exemplo, das latinhas de refrigerante. Né? O alumínio da latinha de refrigerante reciclado é muito mais barato do que a confecção da latinha através do uso do alumínio virgem da natureza. De uma nova latinha, né? Isso é bem mais em conta, né? A latinha fica muito mais barata e aí gera esse valor econômico. A indústria termina oferecendo produtos com mais valor agregado para o seu consumidor final, se ele souber utilizar corretamente os canais de distribuição reverso. É importante, professor. De fato, a gente aí fica atento nessa questão do agregar valor. Agregar valor no que sentido? Não só no sentido econômico, no sentido ecológico, a preocupação. E é importante que vocês tenham atenção para um detalhe. Muito desses conceitos e muitas dessas falas que a gente está apresentando aqui, o professor Paulo, em questão, é muito interessante a gente ver o conflito que existe no conceito da sustentabilidade, né? É muito próximo à realidade, só que a gente tem que entender que o conceito de sustentabilidade é mais amplo, tá? Já o conceito da logística reversa é muito mais específico. A gente consegue perceber essa questão específica quando a gente vai olhar a análise logística. Provavelmente, alguns de vocês já devem ter recebido alguma mercadoria em casa, alguma encomenda em casa. Esse é o cliente final, é a pessoa física. Tá? Na verdade, o que a gente trabalha mais é a pessoa jurídica, são as empresas. As empresas é que vão fazer esse processo depois para vocês. Mas agora, nesse instante, a gente precisa entender a ideia da pessoa jurídica, ou seja, a empresa, tá bom? Vamos passar para que vocês entendam agora, né, outros pontos da evolução da logística reversa. Uma sacada ecológica, né? Vamos ter que mudar, sim, os nossos hábitos. Lei do lixo. E quando é que isso já foi pensado? Muito antes de alguns de vocês nascerem, até mesmo muito antes da gente começar a evoluir o processo de consumo, já existia essa ideia, essa consciência, né? Essa preocupação com os impactos no processo industrial, né? Que deterioram o meio ambiente e até mesmo, né, a questão de consciência ecológica da pessoa. E a gente vai falar também sobre isso. Professor, é importante, né? Veja que já não é novo esse conceito. De certa forma, a gente acaba tratando hoje, né, na nossa área, particularmente como a logística, mas aí vem um pouco além, né? Não é só a empresa que deve pensar a logística reversa, mas sim o próprio consumidor. Não é isso mesmo? Professor Daniel, na verdade, todos os envolvidos, eles devem se preocupar com a questão da sustentabilidade e a logística reversa, ela vem como uma ferramenta, né? Uma ferramenta específica que pode, vamos dizer assim, ajudar muito na questão do descarte, na questão da poluição, né? Isso começou a nos preocupar, como vocês viram aqui no nosso material, na década de 60, quando a sociedade começou a se reunir, começou a se preocupar em criar ou tentar mudar o conceito de desenvolvimento econômico, né? Para o conceito de um desenvolvimento econômico sustentável,
que aí entra muito em questão esse fator da despoluição ou da redução da poluição. Professor Paulo, e é interessante, né? A gente está falando de um momento, de uma década, onde ela veio logo um pouco antes, né, de uma guerra, né? Uma segunda grande guerra muito forte, que fez com que o planeta inteiro começasse a repensar a sua forma de produção mesmo, né? De se reerguer. A gente tem aí também, entre a guerra e o momento, né, que pensou esse processo, foi exatamente o grande momento das indústrias, né? A gente tem em 1950 o grande boom do comércio, né? Que então é assim intitulado boom do comércio, né? E se apresenta dessa forma. É importante a gente ter realmente essa noção, esse entendimento sobre o assunto. Por isso que agora, na verdade, quando a gente fala, né, de uma sacada ecológica, a gente tem que entender que foi através dessa sacada, foi através dessa ideia, foi através dessa noção que se gerou um pequeno relatório, né, o The Limits Growth, ou seja, os limites do crescimento, né, em tradução livre, né, que traz o quê? Se as atuais tendências mundiais de crescimento da população, prestem atenção, população, industrialização, poluição, produção de alimentos e escassez de recursos continuarem inalteradas, os limites de crescimento desse planeta serão alcançados nos próximos 100 anos. Professor, deixo contigo para que você faça uma reflexão. 100 anos, o senhor acha que é isso tudo ou muito menos do que isso? Olha só, os cientistas, os estudiosos envolvidos nisso, né, eles acreditam agora que o que a gente pensava lá em 1972, quando foi criado esse conceito de desenvolvimento sustentável, provavelmente vai ser alcançado muito antes. Se nós não tivermos a preocupação, né, em limitar o consumo para uma população cada vez maior, que consome cada vez mais, que polui cada vez mais, exigindo cada vez mais produção da indústria e dos alimentos, os limites de produção desse planeta, desse lugar onde a gente vive, eles vão ser alcançados nos próximos 50 anos. Então, assim, nós temos que repensar isso agora, até porque se nós provocarmos esse, vamos dizer assim, limite de produção, nós estamos agora gerando um comprometimento para as gerações futuras, né? Eles não têm nada a ver com isso, eles não podem fazer nada por isso, mas eles estão, vamos dizer assim, sendo culpados ou vão ser comprometidos em função do nosso desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento insustentável em função unicamente do lucro e dos resultados. Como o professor bem falou, na verdade, isso é só uma informação, tá? Sobre a questão de alcançar nos próximos 100 anos. A gente já consegue perceber que existe uma crescente, né? Não só de pessoas, mas de consumo, né? E de produção até muitas vezes somente pensando no alimento como produto, insumo para o processo de exportação e não mesmo de consumo, né, próprio. Mas aí a gente vai também evoluindo agora para poder passar esse processo conceitual e apresentar outras propostas para vocês também sobre o panorama que está acontecendo no Brasil em relação à logística reversa. Tá? E evoluindo nesse processo, eu preciso somente falar agora de logística reversa. E o que na verdade é essa proposta da logística reversa? Existem alguns tópicos, mas esse a gente vai pontuar, na verdade a gente vai deixar pontuado 2 especificamente. O primeiro deles, tá, é o pós-venda. O que acontece na proposta do pós-venda? Vejam vocês, com uso pouco ou sem algum uso, que por várias justificativas retornam aos mais variados elos da cadeia de suprimentos, tais produtos retornam, sejam eles comerciais ou até mesmo por um erro no momento de emissão de pedido, garantia, defeitos de fabricação, de funcionamento ou até mesmo por danos causados no transporte. Esse dano, como a gente já bem conhece, já pontuou, mas agora é bom reforçar, chama-se avaria.
Então, o que acontece aqui, pessoal? A gente já tem esse entendimento sobre esse pós-venda e de que forma ele fica muito mais claro se a gente exemplificar. Vocês conseguem perceber que no processo, né, de compra de qualquer produto na internet ou até mesmo vindo importado, ele vem numa determinada embalagem, não é isso? E é essa embalagem que a gente está citando, com pouco uso ou sem algum. No final, a gente vai destinar, a gente vai jogar isso fora. Professor Paulo, veja como é interessante, né? Um conceito simples, a gente vive isso, mas o aluno não consegue entender como acontece isso, supondo, numa empresa. Se eu teria algum caso que poderia citar sobre empresa, eu, na verdade, acho que o senhor vai citar o pallet, mas sendo mais específico para o senhor, da sua experiência, o que é que o senhor poderia citar aí como um exemplo no pós-venda para uma empresa, por exemplo, nesse pensamento? Olha, com relação ao pós-venda nesse pensamento, para as organizações, elas precisam se preocupar com a forma como a embalagem, como o professor Daniel falou, deve retornar para o processo produtivo, né? Não simplesmente não se preocupar com a embalagem e descartar ela de qualquer forma, gerando poluição, diminuindo a geração de valor na cadeia de suprimentos. E aí as indústrias se preocuparam muito com isso, e aí elas hoje, por exemplo, elas usam muito o pallet, que o professor Daniel falou. Quase todas as mercadorias são transportadas de forma paletizada, porque essa embalagem que leva a mercadoria, ela volta para o processo produtivo, leva a mercadoria, volta para o processo produtivo, e assim a gente economiza, né, recursos naturais e gera valor para o consumidor final. Para o nosso aluno é fácil porque a gente cita muito essa informação do pallet, né? E a importância do pallet e a vida útil desse pallet. Esse pallet que é reutilizado, que ele dá o suporte a nós, né, logísticos, e é interessante a gente estar citando ele como exemplo mesmo de pós-venda. Mas não é só do pós-venda que a logística reversa ela tem a sua atenção, né, específica. A gente tem um outro conceito também que é muito importante, que fala sobre o pós-consumo. O que seria esse pós-consumo? Ele consiste naqueles que encerram sua vida útil, né, e que podem ser enviados a destinos finais tradicionais, como a incineração, ou aterros sanitários, ou até mesmo retornar ao ciclo produtivo por meio de canais de desmanche, reciclagem, reuso em sua extensão de sua vida útil. Esse é o momento onde a gente consegue perceber, né, observar melhor nós, né, a nossa responsabilidade em destinar, né, essa embalagem, a embalagem mesmo na qual a gente terminou de consumir o produto, né, qual vai ser o destinamento dessa embalagem. Não é mesmo, professor Paulo? Exatamente, professor Daniel. E assim, vai um pouco além, porque não é só a embalagem, a gente também se preocupa com a reutilização do bem, né? Por exemplo, nesse canal de pós-consumo nós temos veículos usados. Então eu comprei o veículo, utilizei o veículo, para mim aquela utilização foi suficiente, mas pode não ser suficiente para outro. E eu devolvo esse veículo num canal de distribuição reverso, ele volta para o varejo e vai ser vendido novamente para outro consumidor. Assim mesmo a gente tem, por exemplo, os celulares hoje, né? O celular hoje que não serve para mim, eu posso fazer uma doação, eu posso entregar ele numa cadeia reversa, logística, ele vai voltar, vai ser reaproveitado e vai ser revendido. Então, assim, essa preocupação do pós-consumo, ela vai um pouco além, porque nós temos hoje um grande volume de produção em função do aumento de demanda. E aí, se a demanda aumenta e a gente coloca mais produtos novos no mercado, a demanda aumenta, a gente vai colocando mais produtos novos no mercado. E não se preocupe em reutilizar os produtos que já estão no mercado, a gente está cada vez mais extraindo da natureza, e aí vem aquele conceito do desenvolvimento sustentável de que um dia vai faltar, né? Então, é muito importante esse conceito da logística reversa de pós-consumo, porque ela se preocupa em reutilizar, basicamente, todos os recursos que são, vamos dizer assim, passíveis de reutilização,
para que a gente deixe de ir buscar na natureza a matéria virgem, né, a matéria-prima virgem, e reutilize tudo que a gente puder utilizar. E é muito comum, né? O brasileiro em si, ele tem, não é, professor, como é que eu posso dizer mesmo? Essa sacada, né? Eles sabem se reutilizar de situações, né? É muito empreendedor, ele é muito resiliente, ele consegue entender às vezes, uma oportunidade no meio, né, de um processo difícil. Seja algum descarte no lixo, ele consegue utilizar ali. A gente tem vários exemplos de empresas, não só nesse momento em que estamos vivendo, mas em outros, né, que ele se reutilizou, né, de, entre aspas, lixo, para transformar produtos para conversar e começar a trabalhar nesse processo no próprio comércio, né? E isso é super interessante, nossa pegada, né, empreendedora. Somente para reforçar um pouco, aqui a gente fala sobre retornar o ciclo produtivo por meio de canais de desmanche, reciclagem e uso, né? Mas fala também da incineração e aterro sanitário. Um grande problema que nós temos hoje no nosso país é a questão dos aterros sanitários, né? Nós temos ainda muitos lixões. Os lixões, eles poluem muito, eles produzem chorume, o chorume ele invade o lençol freático, polui o lençol freático e vai fazer com que nós consumamos água contaminada. Então, assim, existe uma preocupação, muitos municípios brasileiros ainda utilizam o lixão, né, mesmo sendo contra a legislação não permite mais que a gente, vamos dizer assim, descarte o lixo dessa maneira e passe a descartar com aterro sanitário, que é vamos dizer assim, um descarte controlado, né? E a gente ainda pode, usando o aterro sanitário, gerar energia. Vocês conseguem perceber a aproximação desses conceitos na realidade de vocês como estudante de logística? Vocês podem e devem fazer diferença nessa proposta. Tá? Vocês têm um entendimento sobre isso. Então, destinação de determinados tipos de embalagens, por exemplo, podem ser insumos, inclusive para empresas que vocês mesmos podem abrir. A gente tem vários casos, né, que a gente vai citar, inclusive, alguns de forma maiores. Mas vocês também têm exemplos, até mesmo na esquina na casa de vocês, então na comunidade onde vocês moram, então mesmo no bairro onde vocês moram, tem alguém com um exemplo específico de que reutiliza um produto dito lixo, mas para ele é um insumo extremamente importante para fazer o processo produtivo da sua logística. Interessante, não é? Tá vendo como a logística reversa é altamente atual e é importante para todos nós? Mas vamos lá. Aqui é importante a gente falar, esse aqui na verdade é um grande recado, um grande resumo de tudo que a gente falou até agora, tá? O crescimento econômico defendido pelas nações do mundo inteiro deve respeitar a capacidade da natureza de se renovar, ou seja, aí a ideia do desenvolvimento sustentável. Afinal de contas, nada no nosso planeta é infinito. Mas, se soubermos usar a capacidade de renovação da natureza, podemos atender às necessidades das gerações atuais e evitar muitos problemas para gerações futuras, como o professor Paulo mesmo citou. E a logística reversa vem com essa proposta de ajudar nesse cenário, que é o quê? Além de colaborar com a renovação e a reutilização de materiais usados no pós-uso e no pós-consumo, a gente vai identificar também de que forma essas empresas têm essa preocupação. Pessoal, vocês conseguem entender? Isso aqui é apenas um resumo do que a gente falou até agora. Parece até que a gente está falando a mesma coisa, mas não é. E é importante a gente frisar isso para vocês. Por quê? Porque essa proposta pode ser começada agora, neste exato momento, você assistindo essa live. Por quê? Você consegue fazer em casa. Nós temos insumo em casa. Nós não estamos fazendo, né, a destinação correta. Podemos começar agora. Não é mesmo, professor Paulo Ney? Perfeitamente, professor Daniel. Observe que nós falamos agora, né, sobre não só a questão da preocupação com as gerações futuras, mas com a definição desse conceito de desenvolvimento sustentável, né? Da gente não descartar desnecessariamente, da gente não produzir desnecessariamente.
A atividade humana, ela polui, né? Mas, assim, a atividade humana, ela polui de forma que a natureza consegue se renovar, né? Aliás, a atividade antrópica, que é a atividade do homem, é a atividade de viver. O ser vivo polui, de uma maneira em geral. Somente por viver ele polui. Mas aí o que acontece? A natureza ela tem a capacidade de renovar essa poluição. O que nós estamos fazendo desde a Revolução Industrial é que nós estamos colocando tanto descarte na natureza que a natureza agora ela está com dificuldade em fazer essa renovação. E aí vem essa preocupação de nós, né, no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia, tentarmos, né, diminuir esse consumo reutilizando o que a gente pode reutilizar. E como o professor Paulo bem pontuou, o conceito de natureza é muito mais simples. Ele faz esse processo saudável e comum e normal, mas daquilo que ele mesmo produz, tá? Nesse caso aqui da gente, a gente citando a logística reversa, a gente está falando de algo que nós estamos produzindo. Não é natural. Somos nós que construímos. A gente aproveita o material de insumo para construir um produto. E é através dele que a gente tem que também achar um destino ou final ou prolongar a vida útil desse bem. Não é isso? A gente tem as necessidades. Aí o homem vai evoluindo e vai crescendo essa necessidade. Por isso que a logística, como conceito, diz o quê? Não é a questão de planejamento? Não é só o planejamento. O ciclo não termina quando chega no destino. Pode até ser, mas que destino é esse? É o destino do cliente ou o destino voltar para a sua fábrica para que seja reutilizado e prolongado a vida útil? Eu acho que aí sim é a grande sacada para que nós, né, como profissionais na área de logística e vocês aí do outro lado, consigam entender a importância da logística reversa para o dia a dia e o trabalho de vocês. Perfeitamente, professor Daniel. E nós vemos, né, nós estamos vendo muitas iniciativas novas com essa pegada desse conceito de desenvolvimento sustentável. Nós estamos vendo, por exemplo, shopping centers que reutilizam a água. Então, a água que é utilizada no banheiro, ela passa por um processo de tratamento. Claro que ela não volta para o consumo humano, mas ela volta para limpeza, ela volta para os jardins, ela volta para as plantas, enfim. Ou seja, aquela água ela fica num ciclo ali que diminui cerca de 60% do consumo da água potável. Isso mesmo, professor. E não só esse o exemplo da água, mas a gente tem outros vários exemplos, tá? A gente tem exemplo, inclusive, de algumas bancadas saudáveis que foram impostas, inclusive, no estado de São Paulo, onde a gente tem ruas que são todas reutilizadas com pallets antigos que não têm mais condições de ser utilizado para o trabalho da logística, mas que conseguiu, sim, ser utilizado para, por exemplo, o convívio, né, das pessoas, ou seja, mantendo também uma proposta da logística reversa em relação ao conceito sustentável, não é, professor? Então, veja a importância da logística reversa, né? Veja a importância de você, aluno que está se capacitando, você, pessoa que pensa em se capacitar nessa questão da logística reversa, quais são as ideias que vocês devem estar, né, esses conceitos que vocês devem adquirir antes de começar a agir para uma proposta sustentável. Mas vamos dar andamento nessa proposta porque a gente tem algumas coisas bem interessantes e casos para apresentar. Visto que nosso caminho hoje é voltado especificamente para mostrar um panorama, né, ou seja, uma amplitude sobre esse conceito da logística reversa. Então, por que cresce tanto essa ideia, esse conceito de logística reversa? Simples, pessoal. Quando a gente fala em logística reversa, a gente está falando aí, ó, de quantidade de produtos que não para de aumentar, né? O professor Paulo Ney bem falou e pontuou essa questão. Também, né, pensando ainda por que é que cresce tanto, cresce também por conta desse ciclo de vida que está reduzindo dos produtos que poderiam ser muito mais utilizados e só pensam em ser descartados. Quando a gente pensa também nessa crescente da logística reversa, a gente não pode deixar de falar sobre a profusão de novos produtos, né, que tem tudo a ver com esse ciclo de vida que não para, né, que não para de crescer, que poderia ser muito maior, mas que na verdade tem sido freado para esse conceito. Exatamente.
E a legislação ambiental, ela também vem junto, né, para que a gente possa cada vez mais incentivar, né, através, né, de incentivos específicos, mas também trazer a responsabilidade socioeconômico político para as empresas, para que essas empresas sejam também responsáveis, também, tá, pessoal? A gente é responsável, mas as empresas também sejam responsáveis pela reutilização e reuso de suas embalagens. E para finalizar o ciclo, as estratégias do supply chain. Deixa agora com o professor Paulo, para que ele já explicou sobre isso, mas é interessante a gente reforçar, né, essa ideia sobre esse ciclo, né, que a gente acabou de apresentar para vocês. Uma coisa importante que a gente não pode deixar de prestar atenção, gente, nessa quantidade de produtos, né, que não param de aumentar. Por quê? O que é que tem acontecido com a população humana na Terra? Né? A população humana na Terra ela tem crescido exponencialmente. E esse crescimento exponencial da população gera, naturalmente, o crescimento também dos produtos que são necessários para a vida moderna. E outra questão que a gente tem que observar é esse ciclo de vida reduzido. Os produtos eles são construídos com data de validade, para eles ou quebrarem ou eles ficarem obsoletos. A obsolescência programada, né, professor? Programada. Né? Então, aí, o que acontece? Eu vou ter que colocar mais produto no mercado. Aquele produto estava, vamos dizer assim, perfeito para ser consumido ainda. Mas aí, porque surgiu um modelo novo, já gera uma necessidade, ou uma falsa necessidade de consumo. E aí, o consumidor, de uma maneira em geral, vai em busca desse produto novo, descarta aquele produto antigo ou aquele produto obsoleto, mas que ainda funciona. Ou seja, a vida útil dele podia ter sido programada, ou melhor dizendo, a vida útil dele poderia ter sido postergada para que a gente colocasse menos produtos novos no mercado, né? E aí fôssemos menos na natureza para fazer o extrativismo, né, de matéria-prima. Na sequência, nós temos essa profusão de novos produtos que termina se confundindo com isso que eu falei agora. Né? Eu estou o tempo inteiro tendo que colocar produto novo no mercado. Né? Já existe uma máxima, todo ano as empresas, por exemplo, de tecnologia lançam seus novos produtos, né? Forçando o consumidor a, vamos dizer assim, entrar na onda de consumo, consumir esse novo produto, descartando o produto velho de qualquer forma. E aí vem a legislação ambiental que diz assim agora, a gente vai ter que ter cuidado com algumas coisas. Nós precisamos cuidar de algumas coisas. Você, consumidor, vai ter a sua responsabilidade, você, indústria, vai ter a sua responsabilidade. E isso muda a estratégia de supply chain, porque quando a gente fala na legislação ambiental de reaproveitamento, a gente força ou estressa esses canais reversos, né, de pós-venda e de pós-consumo. Então, para vocês verem como é importante, né, esse conceito aqui que a gente acabou de tratar, né, por que é que cresce, né, por que é que cresce tanto a logística reversa? A logística reversa nós precisamos, né, cada vez mais nos abraçarmos nesse conceito, tá? É importante ter produtos novos? Sim, não podemos descartar essa possibilidade. Entretanto, também precisamos ter um consumo consciente. Será que nós precisamos realmente dessa inovação tão alta, tão crescente, em menos de, às vezes, 6 meses? Às vezes é um produto que está bom, que poderia ser utilizado, consertado, até mesmo atualizado, sem o seu descarte, né? Sem o seu desuso. Né? E é devido a isso que a gente traz aqui uma ideia. Né? Queria perguntar a você, aluno. Você sabia que a logística reversa é um dos pilares da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, PNRS, onde sancionou a lei que proíbe lixões e prevê que estados e municípios façam planos específicos para a destinação do lixo, além de incentivar linhas de financiamento para cooperativas? Olha aí, gente, que a gente tanto falou. O objetivo da logística reversa é o quê? Minimizar a geração de resíduo sólido.
Tá? Então, é interessante, primeiro, que a gente pense no seguinte: lixo. Será mesmo que tudo que vai para o lixo é descartado? Ou é mais um insumo para um próximo produto que você que está aí do outro lado assistindo pode pensar, eu poderia estar me reutilizando, ou então utilizando desse insumo para a construção de um produto meu, um produto novo. Não é isso mesmo, professor? A lei é específica, tá? A lei 12.305 de 2010, ela trata, foi ela que veio com essa questão. E é importante só a gente observar e frisar isso que está em vermelho. O objetivo da logística reversa é a minimização da geração de resíduos sólidos. Professor, interessante, né? Veja, é um conceito simples, mas que tem um impacto fortíssimo, não apenas na logística, mas também para grandes gestores de empresas que pensam nessa, às vezes ficam engessados nesse momento de dizer, o que eu posso fazer de novo? O que eu posso atualizar aqui na minha empresa? Como posso sair de uma situação, às vezes, de aperto, de uma situação complicada no mercado? Às vezes está na nossa frente ali. É algo que a gente poderia ter reutilizado até mesmo que está ali no processo produtivo, não é mesmo, professor? Exatamente, professor Daniel. Além do fato de que você falou que às vezes a solução está tão perto, e ainda tem a questão da imagem corporativa. Né? Sem dúvida. A sociedade está cada vez mais preocupada com essa questão do desenvolvimento sustentável. E aí a organização que se cuida e que preza por esse conceito, ela está melhorando a imagem dela perante esses consumidores, cada vez mais exigentes, cada vez mais conscientes dessa necessidade de desenvolvimento sustentável. Sem dúvida, professor. E é isso que a gente tem que deixar claro, sabe? Essa lei, ela veio exatamente para que a gente pudesse enxergar a logística reversa de uma outra forma, uma forma mais presente para nós, profissionais da futura logística, e não só da logística, tá? Mas aquele que pensa na administração como um todo, como um geral. Então, falando dessa lei, ela pensa nessa proposta. Ela obriga todas as companhias a montar um esquema para recolher e dar destino correto aos insumos gerados por sua atividade. Não é isso mesmo, professor? A gente acabou de falar, a gente acabou de certificar sobre isso, não foi isso? Acabamos de falar sobre isso, professor Daniel. Né? Então, isso saiu do campo da ideia, saiu do campo da consciência, né? E teve que ir para a ação da lei. A lei que regula a atividade empresarial e obriga essas empresas a cuidarem do seu descarte. Se a gente só parar e pensar que algumas empresas, né, algumas empresas grandes, né, a gente está falando de âmbito e caráter mundial, inclusive pagaram multas altas por conta de poluição de ambiente, morte de animais em situações específicas. Então, vocês entendem que se não fosse colocado essas leis, muito mais difícil seria para que a gente pudesse entender esse conceito de logística reversa, ou seja, esse conceito sustentável, né, de uma coisa tão simples, né, professor? Uma coisa simples, uma coisa que só faz ajudar, né, uma coisa que só faz, vamos dizer assim, melhorar a qualidade de vida nossa e dos nossos filhos. E aí isso tem que se transformar em lei e obrigar, né, as pessoas... Por que isso, né? Poderia ser mais simples. Não poderia ser muito mais simples. Mas é isso, pessoal. Eu acredito sim, né, nessas questões de leis. E falando, né, vocês devem estar se perguntando, mas, professor Paulo, professor Daniel, de que forma, quais são os produtos mais comuns que isso acontece? A gente trouxe uma listinha aqui, na verdade, de quais seriam esses produtos. Eu estou falando aqui Brasil, tá? E número 1, provavelmente vocês já deviam adivinhar, se a gente fizesse uma brincadeira, é a garrafa PET. Tá? Essa garrafa PET, ela já tem essa ideia de retorno, devido inclusive até uma questão ambiental importante. Segundo lugar é a lata de alumínio. O professor Paulo bem citou, a lata de alumínio já poderia ter sido, né, poderia inclusive ser o maior de todos os exemplos, junto com a garrafa PET no seu reuso e reutilização. Temos aqui também embalagem longa-vida, que no caso a gente já pode citar tanto as de papelão com alumínio, como também de vidro. Tá? E aí a de vidro que é mais interessante ainda, mas é um momento que a gente pode conversar em outra instância. Lixo eletrônico, que a gente também está bem acostumado, o professor Paulo mesmo falou, telefone celular, lâmpada, automóveis, computadores e pneus. Veja, nenhum desses produtos aqui
são incomuns a qualquer um de vocês que estão aí do outro lado. É muito comum, né, professor? O que é que a gente precisa fazer? São produtos muito comuns da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Observem ali, ó, o lixo eletrônico, em 94, a gente não tinha nenhum dado. A gente não tinha nenhum dado de que quanto é que a gente descarta, quanto é que a gente não descarta. Agora, em 2018, nós já temos 11 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Sem dúvida. Então, assim, o que é que a gente vai fazer com essas 11 toneladas de lixo eletrônico? O telefone celular não era nenhuma tonelada em 94. Nós já temos agora 80 milhões de toneladas de lixo de telefone celular. Então, assim, essa informação nos dá um pouco a dimensão do trabalho que nós temos que fazer, né? E a logística reversa, ela vem com essa proposta. Ela vem como uma ferramenta para ajudar nessa questão ambiental. A gente pode descartar menos, reutilizando mais. Sem dúvida. E como a gente mesmo citou agora, esses produtos não são apenas esses, tá? A gente tem uma outra lista de vários outros produtos, né, no quais são comuns para nós, mas que servem de insumo para que a gente possa, né, pensar de que forma a logística reversa pode agir e trabalhar em cima desses produtos nos quais nós temos na nossa casa. E agora a gente vai apresentar para vocês empresas que começaram com essa ideia, com o mesmo conceito que a gente acabou de apresentar aqui e tiveram sucesso no seu mercado. São elas, por exemplo, né, a gente vai citar aqui, teve essa semana, inclusive, né, uma situação interessante em Porto Alegre, onde falou da Semana do Lixo Zero em 2020. Discutiu leis para a logística reversa, né? Ou seja, evento que abordou a importância de repensar o modelo de consumo. Um dos graves problemas, né, professor Paulo, né, urbanos da atualidade, é essa dificuldade, né, de organização da disposição do lixo urbano. Professor, o que é que o senhor acha em relação a isso? Veja, é um caso que a gente está vivendo aí, ou seja, Porto Alegre apresentou uma iniciativa. Não é a primeira vez que Porto Alegre apresenta uma iniciativa. É um caso. É um caso. O que falta para a gente aí, né? Também ter essa mesma consciência e trazer essa realidade para a gente aqui. Eu acho que falta vontade, professor Daniel. Acho que falta vontade, porque não é muito difícil a gente montar políticas públicas para fazer o descarte adequado, fazer o descarte correto, né? Porto Alegre está saindo na frente e algumas outras cidades, Curitiba também já tem um programa parecido. Mas, assim, é muito importante que a gente pense em como, dentro da nossa zona urbana, a gente vai minimizar o impacto do lixo. Basta vocês saírem na rua. Saiam na rua, né, nos grandes centros urbanos, ou então nos lugares onde vocês estão, e vocês vão observar um verdadeiro, vamos dizer assim, desastre ambiental, porque vocês vão ver lixo orgânico e lixo não orgânico colocado de toda forma e em todo lugar, né? E bastava que as nossas autoridades colocassem, por exemplo, agora, como nós estamos falando, em programas escolares, para que as crianças começassem a aprender, né, a importância desse descarte adequado, para que a gente pudesse minimizar bastante os efeitos, né? Na grade curricular do aluno, né? Tivesse essa ideia. Sim, é super importante. Tá vendo que, na verdade, a gente pensa assim, será que é tão complexo? Será que precisa sentar as pessoas da política, as pessoas grandes? Na verdade, está em nós, às vezes num diálogo, Exatamente. Numa live, gente. Aqui agora, conversando. A gente tem a possibilidade de sair uma ideia, uma proposta, quem sabe assim um conceito forte para que sirva de exemplo para outros também, né? E evoluindo nessa ideia, a gente está falando agora também de um outro caso de sucesso, que ali a logística reversa permite que a Faber-Castell recicle 2 milhões de itens. Conseguem perceber que, na verdade, a ideia também aqui é da proposta de reutilização dos seus produtos, e olha que é algo que vocês estão bem comum de todos nós, tá? A gente está falando aqui de produtos que a gente consome simplesmente todos os dias. Tá? Além dessas possíveis oportunidades econômicas que a gente está falando aqui, né, oriundas desse reaproveitamento, reutilização, reprocessamentos e reciclagem, a questão, gente, também é ter atenção na preservação ecológica, dirigindo aí, né, especificamente os esforços, primeiro pelas empresas,
né, para a defesa da sua imagem corporativa, né, e seu negócio, e também a responsabilidade da sociedade. A sociedade deve participar, porque, no afinal de contas, quem compra e quem consome é a sociedade, somos nós. Somos os maiores impactados. Sem dúvida. Né? A nossa qualidade. Impactados. Impactantes e impactados. Nós somos os impactantes porque nós é que descartamos, né, de maneira inadequada, e somos impactados porque isso termina voltando para nós. Sem dúvida. Né? Observe, veja agora, São Paulo está chovendo. Então, assim, são as chuvas de verão que estão chegando lá em São Paulo. O verão está chegando. E o que tem acontecido? O lixo está retornando para... O lixo retornando e entupindo os lugares, né, onde as águas deviam escorrer, e as águas se acumulam, provocando acidente, provocando uma péssima qualidade de vida para o pessoal, para o povo, para a população, né? Sem dúvida. E aí, gente, o que é importante que a gente deixe muito claro, agora um exemplo muito mais próximo da gente, né? Um brechó online fatura 10 mil com estratégia de logística reversa. Vocês conseguem estar próximo? Vocês conseguem perceber isso? Isso acontece, gente, do nosso lado, às vezes na nossa casa. Você faz isso, um colega seu, uma colega sua, sua mãe, seu familiar, faz algo parecido com isso. Então é um caso, né, mais um caso que a gente trouxe, né, que nasce e cresce esse sentimento de sensibilidade ecológica. Né? Por que é que eu tenho que estar consumindo produtos novos se eu posso reutilizar o que eu já tenho? Ou seja, qual é a maneira, qual é o conceito reativo, qual é o conceito de proatividade de nós como pensadores, né, cabeças pensantes no processo da logística reversa, né, em visibilizar e ter essa visibilidade futura para abrir um negócio, ou até mesmo fazer uma ação como essa, um simples brechó, não é, professor? De reduzindo o impacto ambiental. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque eu não estou falando, nós não estamos falando aqui em desestimular o consumo, porque a indústria precisa produzir. Basta que esse consumo seja um consumo razoável, né? Ou não seja esse consumo desenfreado. A sociedade, principalmente a sociedade ocidental, né? Ela entrou nessa pegada do consumo desenfreado. E aí ele troca tudo por qualquer coisa e não tem preocupação nenhuma com o descarte. Em países mais desenvolvidos, as populações já são preparadas, como eu disse para vocês, desde as crianças, na educação. A população é preparada para que as crianças comecem a aprender o que é que elas vão fazer para descartar produto A, produto B e produto C. E aí, no caso, a gente está falando de medidas muito simples. A gente está falando somente do descarte. Mas entendam, vocês como futuros logísticos, né, profissionais da área logística, técnicos em logística, vão entender e vão conseguir colocar para frente esse conceito. Mas, gente, hoje é possível fazer isso em casa, com coisas que vocês têm, com produtos de vocês, com uma proposta de vocês, uma ideia, né, de vocês. Esse é uma proposta, é um brechó, né, como vocês podem ver. Mas a gente já fez isso em várias das situações, às vezes um preparo de um aniversário, ou até mesmo alguém que sabe cozinhar muito bem acaba fazendo esse tipo de venda de produto e reaproveitando também, né, o tipo de embalagem, por exemplo. A gente tem várias situações que a gente pode usar. Gente, o conceito de logística reversa é especificamente para que a gente abra a nossa mente para possibilidades que nós podemos colocar em prática. Ok? Então, que isso fique muito claro. É por esse motivo que na hora que a gente estava iniciando ali nos conceitos, ficou muito esbarrando essa ideia de sustentabilidade e logística reversa, tá? E agora, na verdade, a gente fala, né, mesmo dessa indústria do presente. Por que é preciso pensar em logística reversa? Professor, por que é que a gente precisa pensar na logística reversa? Veja a matéria. Olha só, essa matéria ela fala sobre estratégias para coletar embalagens e resíduos de produtos do consumidor final e falando que são essenciais para que a gente possa conseguir algum tipo de sustentabilidade no próprio negócio. Então a gente já não está falando mais nem no meio ambiente, a gente não está falando mais nem no desenvolvimento sustentável. A gente está falando isso como uma estratégia de negócio. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Eu estou valorizando a minha cadeia de valor, estou aumentando a minha cadeia de valor somente porque eu estou utilizando a logística reversa.
Né? E aí ele fala que a produção industrial brasileira segue ritmo estável. Essa matéria foi de 2020, início de 2020. Né? Então, em 2019, com algumas oscilações para mais ou para menos. O Brasil tem a 5ª maior indústria de embalagens do mundo. Então, vejam, o Brasil é o 5º maior produtor de embalagens do mundo. O Brasil tem muitas dessas coisas, né? O Brasil é o maior disso, é o maior daquilo, é o maior daquilo outro, né? E nada mais, vamos dizer assim, adequado para que nós pensemos em como é que a gente pode fazer para melhorar a Com nossa certeza, vida. professor. Então ele fala aí que o segmento movimentou o segmento de Embalagem, né? embalagens movimentou 78 bilhões, 78,5 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira de Embalagem e Plásticos. Ou seja, né, professor, isso gera renda e emprego, né? A gente percebe aí que tem a oportunidade, né, dessa geração de renda e emprego através desse conceito de reutilização. A gente está falando de um item só, né, de embalagem, Só de no embalagens. conceito da logística reversa. Ou seja, a logística tem empregado cada vez mais, né, essa ideia de que podemos sim reter, né, lucros em relação à proposta de reutilização do único item que a gente citou, que é no caso de embalagem. Está aí o caso que a gente acabou de apresentar, não é isso? Somente porque dentro da estratégia corporativa foi incluída a logística reversa. Perfeito, perfeito. Bem colocado, tá? Que isso fique muito claro, tá bom? Para a gente, toda empresa tem o dever e pode fazer algo pensando nessa reutilização, né? Pode Nesse conseguir conceito, né? competitividade. Exatamente. Né? Então, que tanto está esperando, às vezes, a solução. Então, a nova roda, não precisa da nova roda. Virar a chave é simples. Tá aí uma das situações que a gente pode fazer de forma muito simples. Muito simples. Tá, e o que é que falta, gente, para consolidar a logística reversa? Medidas públicas, né, que são mais enérgicas, como a gente mesmo citou, e, gente, a sensibilização da população. Sem isso, sem dúvida, não é, professor? A gente não consegue. Não consegue. Né? Não adianta só mesmo ter as leis, o processo educativo, né, iniciação na criança, né, mas se nós não conseguirmos sensibilizar a população, a gente né? não consegue fazer com que esse sociedade conceito... tem que se mobilizar para isso. Exatamente. Ele deixa de ser conceito. Ele só é uma ideia, tá? Então, para ser conceito, definição, eu preciso de um conjunto de forças agindo juntos. Não é? Então, tá aí. É preciso estabelecer a responsabilidade de cada um na cadeia da logística reversa, professor. Entender até o papel da indústria na retirada dos resíduos, nos pontos de coleta e de que forma o comércio, o distribuidor e também o consumidor, tá vendo? Deve fazer o descarte. É isso que a gente está falando. Exatamente. Sem esse conceito, sem essa ação desses atores agindo junto, deixa de ser conceito para ser apenas uma simples ideia. Uma ideia. Vira utópico, né, professor? Exatamente. A gente precisa de ação. Exatamente. E, pessoal, é aqui que a gente finaliza essas ideias, finaliza a nossa live. Esse bate-papo, né, professor? Esse bate-papo tão interessante que dá para, na verdade, a gente cada vez mais abordar temas e apresentar novas empresas, novas ideias, casos de sucesso. Você aí do lado também, com certeza, poderia apresentar outras ideias para a gente aqui, na verdade, tá? Exatamente. Nós aqui temos um conceito muito curto, né, de tudo. Mas a gente trouxe para vocês um panorama que o Brasil está trabalhando hoje na logística reversa. Pode ser melhor? Sem dúvida pode ser melhor. Mas isso vai depender de você, tá? Da gente, agindo junto, para que deixe de ser ideia e se transforme num conceito muito mais forte e sólido. Se transforme em atitude. Sem dúvida. Quero agradecer você por estar aqui conosco na live. Quero agradecer ao professor Paulo, que o professor Paulo tem uma ideia muito forte sobre essa questão da logística reversa. Eu não poderia, né, ter um parceiro aqui, um colega de trabalho melhor para poder citar esse exemplo. Então, quero agradecer ao professor Paulo Ney por esse momento da gente estar aqui na live. Caso você tenha alguma dúvida, é só nos procurar. Obrigado por todo esse momento, obrigado pela disponibilidade de estar aqui junto com a gente na live e contem conosco. Estamos aí, né, professor? Estamos à disposição, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.